Sabe aquela voz interior que diz pra você ir por um caminho, ou então não vai por esse, vai pelo outro? Algo que fala com você sem nenhum motivo aparente? Essa voz é a voz da sua intuição tentando se comunicar com você. Ou, como eu gosto de dizer, a nossa intuição é a própria voz de Deus, a fonte criadora, o universo, aquilo que você acreditar, falando com a gente ao nosso pé de ouvido. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma ferramenta maravilhosa que vai lhe ajudar a traduzir e entender o que essa importante voz tem a lhe dizer. Vem comigo! Olá, eu chamo Rose e esse é o Sabiamente Única. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. E sim, hoje nós vamos falar sobre intuição e como que o tarô, ele pode ser usado de forma terapêutica e se tornar um grande aliado na tradução dessa voz tão importante que todos nós temos, essa voz interior. E para isso, hoje eu vou mergulhar assim um pouco mais nesse tema que hoje faz parte do meu trabalho e eu desejo de verdade que ao final desse vídeo, você se dê a oportunidade de ser transformada positivamente por essa ferramenta tão maravilhosa que é o tarô. Então, eu quero já te tranquilizar, tá? Que aqui eu não vou falar nada sobre adivinhação de futuro determinado, mas sim, a gente vai falar do tarô, de como usar ele como uma ferramenta para decifrar a linguagem da nossa alma. Porque sim, no fundo, a resposta do que a gente busca está sempre dentro da gente. E é aí que entra uma outra frase minha que eu amo bastante. É olhando para dentro que a gente resolve tudo que nos incomoda fora. E o tarô, ele nos ajuda a decifrar e a nesse olhar para dentro. Então vamos começar entendendo o que é intuição? Bom, intuição é a sua comunicação direta com o divino. E essa comunicação, ela é uma linguagem que não usa palavras, mas sim sensações, símbolos, acontecimentos, sincronicidades. Um exemplo, quando você pensa numa pessoa e imediatamente ela liga para você. Quando você olha para o relógio e vê horas iguais, que são sincronicidades. Ou então, às vezes, pode ser um arrepio, algo que você sentiu. E como eu falei lá no vídeo, às vezes é só uma sensação. Vai por esse caminho, não vai, volta. Enfim, normalmente a nossa voz da intuição, ela é uma voz serena, uma voz que gera calma, que gera tranquilidade, que gera paz. E eu vou fazer um adendo aqui. Muitas das vezes a gente acaba confundindo o que é a voz da intuição com a voz do nosso ego. Como que a gente faz para diferenciar? É aquilo que eu acabei de falar. A voz da nossa intuição, ela sempre vai trazer calma, tranquilidade, serenidade. Se ela estiver gerando preocupação, medo, angústia, é porque não é a voz da sua intuição, é a voz do ego. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a identificar. E o tarô, inclusive, ele vai ser um grande aliado para você identificar essa voz com mais clareza. Mas enfim, intuição é isso. O problema é que no nosso dia a dia, com a mente ela sempre agitada, é difícil a gente sintonizar a frequência dessa voz. É como a gente tentar ouvir um rádio que tá ali com a frequência estática, com muito chiado, com muito ruído, e a gente fica com aquela dificuldade de tentar identificar o que está sendo dito. Com a intuição é a mesma coisa, porque a nossa intuição ela fala baixo e a gente muitas das vezes não escuta ou ignora mesmo por achar que é coisa da nossa cabeça, ou às vezes coisa do ego que a gente não sabe definir. E é aí que entra o tarô de forma terapêutica. Ele não é somente um oráculo, como muitos acreditam aí, para poder prever o futuro. Não, o tarô sim, ele é um oráculo, mas que eu chamo de um tradutor da língua das almas. Pensa nele como um Google Tradutor, que a sua intuição, ela tem uma mensagem numa língua que você não entende, e aí o tarô, ele pega a mensagem com todas as suas nuances, com todas as suas cartas e traduz na linguagem deles ali com os arcanos a mensagem que a sua intuição está querendo dizer. Então, cada carta, cada símbolo, cada cor carrega um significado profundo e que representa um estado de ser, um desafio ou um potencial. E quando você se conecta com elas vão te mostrar o que a sua intuição ela já estava tentando te dizer, só que você não conseguia interpretar. Agora, o que pode acontecer é, você pode estar aí pensando, Rose do céu, tarô não é mal, tarô não é perigoso? E não, isso na verdade é uma visão muito equivocada, muitas das vezes implantada por religiosos, e aqui não tô
tô atacando religião alguma. Mas, na verdade, o tarô, ele é neutro, gente. Ele é só uma ferramenta, que é um conjunto de 78 cartas. O que define a sua energia é a intenção de quem usa. Então, quando o tarô ele é usado com a intenção de autoconhecimento, de clareza, de cura, ele se torna uma ferramenta de luz, de empoderamento, expandindo ainda mais a nossa consciência. Outra coisa, Rose, eu não gosto de mexer com tarô porque tarô prevê o futuro e eu não quero saber como é o meu futuro porque isso não é bom não. E não, como eu disse, o tarô terapêutico, ele não prevê o futuro de forma fixa, pelo menos, né? O que ele faz? Ele mostra os caminhos que você está trilhando com base nas energias atuais, nas escolhas atuais que você tem feito. E aí ele vai te dar, sim, uma noção de futuro, do que lhe espera lá na frente, isso caso você escolha permanecer nessa energia. Ou seja, o livre-arbítrio, ele é respeitado, ele é quem comanda. Então o tarô, ele vai te dar um mapa, mas é você quem segura o volante ali e o mais importante, é você quem vai escolher o seu caminho. O tarô, usado de forma terapêutica, ele vai te empoderar, ele não vai te limitar. Ele vai te mostrar a causa de um problema, vai iluminar o caminho que você deve seguir e vai te dar uma perspectiva diferente que sozinho você não está conseguindo enxergar. E o mais importante, ele vai te ensinar cada vez mais você confiar na sua própria intuição. O que é maravilhoso, porque depois de um tempo você aprende a falar a linguagem da sua intuição. E não vai precisar mais de tarô ou qualquer outra ferramenta para poder entender o que a sua intuição está tentando te dizer. Ou seja, o tarô, ele vai ser só uma ferramenta, vai ser uma ponte para que você aprenda a ouvir e a traduzir a voz da sua intuição. Então, mulher, se você já percebeu que tem essa dificuldade de ouvir, ou às vezes até ouve a voz da sua intuição, mas você não consegue traduzir o que ela está tentando te dizer. De verdade, eu recomendo, se permita conhecer essa ferramenta maravilhosa, eu garanto de verdade que você vai se apaixonar por ela. Mas para isso, você tem que ter bastante atenção, porque o tarô, ele só vai ter essa função quando ele é usado de forma terapêutica. Então, na hora que você for buscar um profissional, ou até mesmo, sei lá, buscar vídeos aqui no YouTube, muito cuidado para não ficar vendo vídeos sensacionalistas. Aqueles que só pelo título já baixa a nossa vibração, porque aí o efeito não vai ser o mesmo. Esse tipo de abordagem, ela pode te gerar medo, angústia e muitas outras coisas que não são legais. Então, tenha bastante cautela na hora de você escolher o profissional para poder te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e clareza que vale muito a pena ser vivido. Eu, além de mentora e terapeuta, eu também sou taróloga. E depois, caso você queira, eu posso fazer alguns vídeos com umas tiragens mais genéricas, que a gente pode falar aqui sobre a área financeira, amorosa, profissional, entre outras. Vai ser uma coisa mais genérica, como eu disse aqui pra você. Mas, caso você queira algo mais personalizado, porque você sente que a sua intuição está chamando para um mergulho mais profundo em si mesma, talvez você esteja aí, inclusive, em um momento de incerteza, de dúvida, ou simplesmente buscando um sentido maior. Se você sente que é hora de parar de ignorar esses sinais e já traduzir a linguagem da sua alma e ter clareza sobre o caminho, eu convido você a ter uma sessão de tarô terapêutica comigo. Juntas, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa ferramenta para entender o que a sua intuição está tentando dizer, para desbloquear potenciais, para a gente poder traçar um caminho alinhado com o seu propósito. Olha, é uma experiência maravilhosa e eu posso dizer para você que é um mergulho interno muito seguro e transformador. E para agendar a sua sessão é simples. Aqui abaixo do vídeo vai ter um link. Você vai ver todas as informações para você fazer esse agendamento. E vai ser um prazer enorme passar esse momento com você. Mas enfim, seja comigo ou não, se permita conhecer essa ferramenta maravilhosa, principalmente se você estiver no processo de despertar de consciência, expansão da consciência. Essa ferramenta vai te ajudar e muito a você ouvir a sua voz interior, o seu eu interior, o que o seu coração e a sua alma está tentando falar com você e, consequentemente, fazer a sua vida ter muito mais significado e propósito. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar um cheiro pra tu, mas a gente se vê no próximo vídeo aí que eu vou deixar na sequência, tá bom? Te vejo lá. Até!